Se preparar para o TAF demonstra confiança em você mesmo, no seu planejamento como um todo, assim como fazer redação também, né? Muitos se preocupam com a prova objetiva, porque é a maior dor. Sim. Nossa, não, preciso tirar não sei quantos por cento. Ah, não, na redação depois eu me viro. Não se vira, cara. Se você não pratica, você não vai passar. E imagina a frustração de fazer 80%, 90%. Eu lembro que na prova da BIM aconteceu isso. O cara que passou em primeiro de um dos cargos lá, acho que era até o meu cargo, ele foi reprovado na redação. Imagina a frustração, né? Você ser o melhor do Olha concurso e só. ser reprovado no TAF. Então tem que ter essa noção desde o primeiro dia. Se programou, veja todas as etapas e fique bom em todas as etapas, porque não faz sentido não pensar nisso, né, cara? É o tal equilíbrio que eu falo, né? A pessoa às vezes deixa o TAF um pouquinho de lado, focando só na prova teórica, o que não está errado, né? Você estudar para teórica, ela tem a sua importância, mas eu acredito que a gente deve levar em consideração o TAF como se fosse uma disciplina também, dessa prova teórica. Você lá atrás, na época da escola, vamos imaginar lá, vamos voltar lá atrás, vamos pegar o carrinho lá De Volta para o Futuro e imaginar. Lá atrás, na escola, a gente tinha as disciplinas de química, matemática, física, português, né? E tinha educação física. E você tinha que obter o índice mínimo para você ser aprovado no final do ano, que geralmente é 7 a nota, né? Na escola. E o TAF não é diferente, só que o TAF difere um pouco da escola. O TAF, dependendo do que está descrito no edital, se você apenas fizer os índices mínimos, não é o suficiente para você ser aprovado. Porque tem edital que às vezes ele pede para você fazer o mínimo de pontuação 201 pontos. Vamos supor que tem 4 testes, né? E vamos supor que você faça o mínimo. O mínimo se eu não me engano, vai com nota 5, 6. Né? Vamos supor que é nota 50, tá? 50. Uhum. Aí você tira a nota mínima de 50 nos 4 testes, que é a corrida, barra fixa, abdominal. Vamos supor que o outro é a flexão de braço. Tira 50 cada um, dá 200. E o que o edital pediu? 201. Aí você está reprovado se você fizer só o índice mínimo nos 4. Diferente da escola lá atrás. Você poderia tirar a nota mínima, que é o 7. Então, sim, tem que se atentar a essas questões que o edital pede, sabe? Fora o risco, né? Eu sempre peço para o aluno dar o melhor. Pode falar. Não, pode falar. É que às vezes, né, o edital também ele é classificatório, né? Ele não só elimina se você tirar. Então, às vezes, faz a diferença de você escolher um lugar legal, de você passar na frente de todo mundo, porque você foi além do exercício físico, né? É importante isso para o concurso, cara. Exatamente. Isso eu brincava até com o pessoal lá dentro da PRF, Gustavo, que eu falava assim, cara, tu tem que dar o melhor de si. Não treina para tirar o mínimo, cara, do TAF. Porque assim, ó, tu prefere... Nada contra, tá? Mas assim, tu prefere trabalhar em Brasília, em São Paulo, ou prefere trabalhar lá no Acre, na fronteira? Então tem essas questões. E não é a questão de trabalhar no Acre ou em São Paulo, não é questão de gostar ou não gostar da cidade. Tem a questão familiar. Às vezes você é um pai de... Às vezes você é um pai de família, você tem um filho pequeno, acabou de ser pai. Tinha candidato lá que tinha acabado de ser mãe e entrou no curso de formação. E aí? Você prefere ficar na locação do seu estado de origem ou próximo a esse estado de origem? Ou prefere ir lá para um estado mais distante e ter essa questão de distância da família? Claro que você vai levar o seu filho, mas assim, é muito mais fácil ter mais pessoas ao seu redor para amparar e te ajudar nessa questão familiar de cuidar do seu filho enquanto você vai fazer as suas funções, né, na instituição, ou prefere estar morando mais longe e estar passando esse perrengue? Então tem toda essa questão de logística, né, emocional também, de escolha, porque uma coisa que a gente de escolha. Até então, se a gente se atentar e se aprofundar nesse assunto, cara, a gente tem até uma pesquisa que foi feita lá dentro da PRF, o índice nos últimos anos de policial de suicídio aumentou, cara. Aumentou. E isso se leva em consideração a questão da distância. Tem muito policial pai de família que às vezes mora distante da família. E isso às vezes é um cara que emocionalmente não está preparado, né?
acaba entrando numa depressão, não só pela questão da distância, mas a questão também da periculosidade também do policial, né? Ele tem essa questão do perigo, né? Da função também. Então, tudo isso acarreta no mental de um policial. Tá? E foi feito um levantamento e tem aumentado, assim, né? Infelizmente. E a gente até tem trabalhado bastante a parte mental dos candidatos. Não só na época dentro da PRF, né? Mas a questão dos acompanhamentos que o pessoal faz comigo também. Tem a parte mental. Tem, às vezes, muito aluno que entra em contato comigo só para desabafar, para conversar.